tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje você vai conferir o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. E você vai conferir também o Santo do Dia, que é a história de Santo Antão. Você vai conferir um pouco da história deste santo. E no segundo bloco você vai conferir uma reprise da entrevista com o Padre Jean. Agora fique ligadinho porque já está no ar o programa O Povo de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhes então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, você que está nos acompanhando nesse momento, o programa de hoje, O Povo de Deus, aqui pela nossa TV Guanaré. Mais uma vez nós iniciamos o nosso programa meditando e nos alimentando da Palavra de Deus. Oportunidade essa que faz com que o nosso encontro seja intermediado e seja alimentado por Deus nas Sagradas Escrituras. É Deus quem diariamente fala ao nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, as Sagradas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, nos mostra a conjuntura dessa proposta infinita de amor para com o seu povo. Deus, desde o princípio, apresentou o seu projeto no intuito de oferecer para os seus vida e liberdade. Consiste, portanto, nisso todo o projeto de Deus. No livro 1 do Gênesis, por exemplo, nós vemos lá no bonito relato da criação
que tudo que Deus criou, que tudo que Deus fez, Deus deu vida, Deus quer vivo. E logo depois, ainda nos livros que compõem o Pentateuco, nos apresenta lá no Êxodo a liberdade do seu povo quando esse povo teve a sua vida comprometida pela opressão. Portanto, vida e liberdade consiste na estrutura e no coração do projeto de Deus. Nos evangelhos, o coração das Sagradas Escrituras vai esclarecer para todos nós que aqueles que são possessos de algum espírito do mal, do demônio, do inimigo de Deus, aqueles que são acometidos pelo mal da epilepsia, e também aqueles que são paralíticos, eles são impedidos de usufruir da vida e da liberdade que consiste o projeto de Deus. É por isso que Jesus vai curar esse mal na sua estrutura mais profunda, na sua raiz mais interna. Os endemoniados, porque esses são alienados e são impedidos de agir por si só, para que possa decidir no seguimento a Deus. Os epiléticos, porque nas suas crises mais profundas, eles ficam fora de si e também perdem a liberdade do seguimento a Jesus. E por fim, os paralíticos, eles não têm força própria para traçar o seu próprio caminho, para ir de encontro com Jesus. Portanto, esses três, Jesus a considera como um mal não da pessoa, mas um mal social. E que precisa ser quebrado para que o projeto de Deus ganhe força no sentido de dar para esse povo vida e liberdade. E esses três itens quebrava, portanto, essa estrutura, impedia o povo de ter vida e de ter liberdade. Jesus vai atacar esses males sociais. Por isso que o Evangelho de hoje nos coloca nesse contexto. Jesus entra na cidade de Cafarnaum, escolhe como cenário do seu ensinamento uma casa, um lugar aparentemente descrito pelo evangelista São Marcos pequeno, e que esse lugar está cheio. Estava ali, inclusive, fariseus e doutores da lei, da Galileia, da Judéia e até mesmo de Jerusalém. E esses estavam ali para saber o que Jesus iria falar ou ver o que Jesus iria fazer. É claro que no coração daqueles dois grupos, um que se julgava especialista teórico das leis, outros que se julgavam especialistas práticos daquilo que condizia às Escrituras Sagradas. Então, eles preenchem também aquele lugar, como sinal que a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a redondeza e que estava mexendo inclusive com a cabeça das autoridades da época. E todos iam em torno de Jesus, movidos por diversas intenções. E aí, queridos irmãos e irmãs, acontece naquele cenário uma cena que faz com que Jesus olhe como uma resposta bonita de fé. Um homem acometido por uma paralisia não consegue chegar até Jesus e vai sendo carregado por mais 4 homens. E não sendo possível o acesso a Jesus pela porta principal, abre-se, portanto, o teto e colocam umas cordas para que esse homem desça numa cama, numa maca, até Jesus. E Jesus olha com grande simbologia de fé. O quanto que esses homens acreditavam na confiança e no poder de cura de Jesus. Agora, o que é mais curioso, queridos irmãos e irmãs, é que verdadeiramente o que aquele homem esperava, ou o que aquele homem buscava, era a cura da sua paralisia.
E num primeiro momento Jesus não oferece essa cura. Dirige-se para aquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí é interessante nós olharmos que o mal, toda a estrutura do mal, na vista dos antigos, ele só tinha duas raízes. Ou era ação demoníaca, ou era resultado do pecado. E quando Jesus volta para aquele homem e diz que os teus pecados estão perdoados, Jesus não cura somente a sua paralisia, mas ele tira o mal pela raiz e não sana somente as causas, os sintomas do seu mal. A cura daquele homem é, portanto, do corpo e da alma. É, portanto, uma cura profunda. E aí, queridos irmãos e irmãs, é necessário também olharmos que perdoar pecados só era atribuído somente a Deus. Por isso que os fariseus e os doutores da lei vão, no entanto, questionar no seu coração: quem esse homem se outorga com tamanha autoridade para perdoar pecados, se só Deus pode perdoar pecados? É, portanto, no auge do exercício de Jesus de externar o mistério de Deus ou a sua proposta salvífica, que Jesus externa também a sua divindade no meio dos homens. E aí, amados, a gente percebe que os doutores da lei, mentalizando isso, Jesus, que conhece todo o nosso ser, que conhece a profundeza de todos os nossos pensamentos, dirige-se para aqueles e pergunta: por que pensais dessa forma? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou então levanta-te, toma a tua cama e volta para a tua casa? E aí Jesus diz: para comprovar que verdadeiramente Deus desceu do céu e veio fazer morada no meio dos homens, e que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder para perdoar pecados, eu te ordeno, meu filho, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E ele vai. A cura acontece, portanto, naquele cenário. Naquele tempo, a cura só acontecia no templo. E isso acontecia mediante a uma troca, seja de oferenda, ou seja de um sacrifício. E Jesus oferece isso de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Isso provoca a intriga dos fariseus, dos doutores da lei. Queridos irmãos e irmãs, Marcos, o evangelista São Marcos, quer provocar em mim, quer provocar em você, por essa palavra que hoje nos é dirigida, de você se colocar no lugar desse homem, que mediante a todas as outras propostas, ele encontra em Jesus a sua cura e a sua libertação. E por todos os empecilhos, a multidão, o não poder caminhar, não foi o suficiente para barrar aquele homem. Pede ajuda de mais 4 homens e faz tudo para que ele chegue até Jesus. Diante das dificuldades que você passa na sua vida, qual foi o esforço que você migrou para você chegar até Jesus? O que você tem feito tanto? Você confia verdadeiramente que a solução das suas dificuldades, a cura das suas mazelas, está em Cristo Jesus? O que você tem feito para apresentar isso para Jesus? Ou então de nos colocarmos no lugar daqueles 4 homens que, olhando para a miséria desse paralítico e para as suas limitações, coloca-se à disposição para levar esse homem até Jesus. Não é possível pelo acesso principal, não é possível pela porta, pela forma mais fácil, não importa a forma. Vamos abrir um buraco no teto, mas vamos levar esse homem até Jesus. O que você tem feito na sua comunidade eclesial para que você possa levar as pessoas que estão acometidas de alguma mazela a ter esse encontro com Jesus? Marcos quer provocar isso na gente. Peçamos a Deus, o nosso Senhor, que seja no lugar daquele homem acometido por esta mazela,
que o impedia de chegar até Jesus, ou seja, no lugar desses 4 que conduziram esse homem até Jesus, a gente nunca possa perder a esperança. Mas, sobretudo, a gente nunca possa perder o nosso foco, que é Jesus. Nele está a solução, a resolução, mas, sobretudo, está a esperança da resolução das nossas dificuldades, da cura das nossas mazelas, daquilo que é mais miserável em nós, que possa encontrar a beleza da santidade quando nós decidimos caminhar com Jesus. Deus chamou você para ser luz no mundo, assim como nos fala o profeta Isaías, para que a gente tenha a capacidade de ser iluminado por Jesus, levar luzes nas trevas daqueles que ainda vivem de alguma forma apegado a ela. Que Deus nos abençoe, que as Sagradas Escrituras, como hoje o evangelista São Marcos, nos ajude a iluminar os nossos caminhos, para que a gente chegue até Jesus, mas também para que a gente ajude que outras pessoas cheguem até Jesus. Vamos agora acompanhar o trecho do santo de hoje, que foi os santos, como nos fala Padre Ribamar, é também esse luzeiro, ou aquele que nos guia e que, olhando para a sua história, nos ajuda também a alcançarmos a santidade. Conhecemos um pouco hoje o trecho da história do santo de hoje, que a nossa Igreja Católica faz memória. Acompanhemos. Hoje, dia 17 de janeiro, dia de Santo Antão. A celebração eucarística de hoje põe em destaque a graça que Deus concedeu a Santo Antão de levar na solidão uma vida heróica. Costuma-se dizer que santidade é a caridade vivida em forma eminente e que supõe uma convivência com os outros. Contudo, o santo que hoje a Igreja celebra, desde o século IV, como uma das figuras mais populares à hagiografia cristã, amou a solidão como forma de amor a Deus, serviço pela oração e bom exemplo para o próximo. Aliás, ele teve muitas oportunidades de conviver com os irmãos no ideal eremita. Nasceu Antão em 251, naquele Egito que nos séculos III e IV da era cristã contava com comunidades cristãs bastante numerosas, vigorosas e ativas, contando inclusive com a sede patriarcal de Alexandria, que uma tradição diz ter sido fundada pelo evangelista São Marcos. Antão pertencia a uma família cristã, através da qual se formou nas virtudes evangélicas da oração, pureza dos costumes, amor à mortificação cristã. Com 20 anos perdeu os pais, que lhe deixaram uma discreta fortuna. Numa celebração eucarística, ouviu as palavras do Evangelho: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Antão aplicou para si de forma radical este conselho e começou uma vida de asceta. Retirando-se para um deserto não muito longe de sua casa, entregou-se a uma vida de oração, de trabalho e de penitências. Desde os primeiros tempos do cristianismo, mesmo na época apostólica, começou a manifestar-se em certos cristãos o desejo de praticar os conselhos evangélicos no retiro e na solidão. Durante as perseguições romanas, aumentou o número daqueles que, abandonando a família e tudo o que possuíam, se retiravam para lugares solitários, mesmo como fuga das perseguições, conforme o conselho de Jesus. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Mateus 10, 23. Mas tratava-se de casos isolados. Com Santo Antão, a vida eremita evoluiu, aos poucos, na forma cenobita e depois monástica. De fato, vendo-se muito procurado, mudou sua habitação mais para o interior do deserto, estabelecendo-se numa gruta abandonada. Mesmo assim, a fama de sua santidade atraiu-lhe admiradores e seguidores. Seus discípulos viviam uma forma embrionária de vida comunitária. Cada qual tinha a sua cabana isolada, mas viviam sob a direção espiritual de Santo Antão. Por uma terceira vez, aspirando a maior solidão, internou-se a 3 dias de caminho no deserto. Viveu então 18 anos ininterruptos de solidão.
A experiência do deserto, escolhida por Antão, foi uma forma de ascese cativante, seguida por muitos outros discípulos, tanto no Egito como na Ásia Menor. Contudo, mesmo na solidão, Antão foi procurado pelo clero e por magistrado em busca de conselho ou de consolo. Ele não se sentia alheio às lutas que afligiam a igreja do seu tempo. Visitou Alexandria durante a perseguição de Diocleciano, a fim de consolar e fortalecer os cristãos na fé, e mais tarde tomou a defesa do bispo de Alexandria, Atanásio, perseguido e caluniado pelos arianos. Esta vida eremita não ficou isenta de provações e tentações. Antão recorria às armas da oração, da confiança em Deus e se entregava à penitência. Sentindo a morte se aproximar, chamou seus discípulos e lhes dirigiu os últimos conselhos. Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a vossa fé. Vivei na caridade como se tivesseis de morrer a cada dia. Morreu em 356 com 105 anos. Ó Deus, que chamastes ao deserto Santo Antão, pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Antão, rogai por nós. Os santos, portanto, compreenderam de forma tão profunda a mensagem do Evangelho, de levar Jesus, mas sobretudo de viver muito próximo de Jesus. Gostaria agora de mandar um alô especial para a dona Mundica, lá da Rua do Sanharó, na Trizidela. Ela que disse que todos os dias acompanha o nosso programa O Povo de Deus. A dona Mundica que faz parte lá da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, lá na Trizidela. Abraço, dona Mundica, muito obrigado pela sua companhia, viu? A gente fica muito feliz em saber que a senhora sempre nos acompanha. Também quero abraçar hoje o Padre Beto, nosso querido Padre Beto, ele que é reitor do seminário lá em São Luís, seminário da nossa Diocese de Caxias. O Padre Beto está celebrando hoje o seu aniversário, o Dom da Vida. Receba, Padre Beto, o nosso abraço e as nossas orações do dia de hoje, para que você continue sendo sempre essa semente de Deus no meio dos homens, para que nós possamos, pelos seus ensinamentos, pela sua simplicidade, pelas suas pregações e pelas santas missas, também sermos consagrados e alcançarmos a nossa santidade. Deus vos abençoe sempre mais, nosso querido Padre Beto. Vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta já já. Fique conosco, nós temos ainda muito mais no seu programa O Povo de Deus. Voltamos em 2 minutinhos. De volta com o segundo bloco do seu programa O Povo de Deus. A gente vai apresentar para você agora uma reprise. Em outubro do ano passado, do ano de 2019, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Padre Jean. E o Padre Jean apresentou para a gente, naquela oportunidade, um livro que ele, junto com outro colega padre, escreveram, contando um pouco da história de 10 anos das SEBs, das comunidades lá da Diocese de Grajaú. E no nosso bate-papo ele apresentava como que se deu a construção dessa história, desse livro, que ele escolheu o método como dossiê, onde a própria comunidade contribuiu também para a escrita desse livro. É um registro histórico que conta aí os 10 anos de história dessa comunidade. E a gente editou para apresentar para você, porque isso é uma forma também de provocar na gente a preocupação que a gente tenha para escrever a nossa história, para deixar esses registros. De repente, a gente também comece a se inspirar para que a gente possa deixar para outras gerações aí esses registros importantes que conta a história de luta, a história de vitória do povo tão sofrido, mas também do povo que nunca perdeu a fé em Deus. É com o pé no chão e também sendo amparado por Deus que nós construímos a nossa história. Foi assim com o povo de Deus, e também, sem dúvida nenhuma, será
assim também conosco. A gente vai acompanhar essa conversa, esse bate-papo, e a gente volta já já. Você que não teve a oportunidade de ver esse momento aí que foi apresentado na íntegra em outubro do ano passado, a gente reprisa agora para você, tá bom? Acompanhe. O Senhor disse, eu vi, 10 anos da caminhada das sebes de Arame. Essa é uma obra que nos remete ao Concílio Vaticano II. Narra uma caminhada de 10 anos do então povoado e hoje município de Arame, da Diocese de Grajaú. Traduzem os sentimentos e os sonhos de uma época da Igreja. Sobre este livro, lançado no ano de 2018, converso hoje com um dos autores, Padre Janzo Felato, que é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui da nossa cidade de Caxias. Padre Jan, boa tarde, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de agenda, dando assim a sua contribuição para o nosso programa O Povo de Deus. Antes da gente conversar sobre o seu livro, o povo que está acompanhando, a gente também quer conhecer um pouco mais sobre o Padre Jan, quanto tempo já de vida sacerdotal. Eu que agradeço esta oportunidade, também para o povo conhecer um pouquinho deste livro. Este livro não foi uma publicação para fazer grande tiragem assim, mas foi uma publicação para não esquecer da história. Uma história de 10 anos que um povo fez e que a gente queria só lembrar e deixar marcada esta história. Padre, sempre quando o senhor vai celebrar sobretudo em algumas comunidades que não é da sua paróquia, o povo sempre acha uma forma muito peculiar do senhor falar. O senhor é natural de onde? Quando o povo consegue entender, já é muita coisa. Nasci na Itália, na região do Vêneto, perto de Veneza. A minha mãe me ensinou a falar e, como professora, ainda não consegui me desligar do ensinamento dela. E ela continua comigo aqui também em Caxias. Por isso que é um sotaque da região vêneta, sotaque particular, que a região vêneta hoje também na Europa é considerada uma região autônoma por língua, por culinária e tradição e cultura também, cultura vêneta. Que no sul do país, a grande maioria dos imigrantes que chegaram aqui no Brasil são vênetos. Já há quanto tempo em Caxias, padre? Em Caxias está com, sabe que não sei te dizer quanto tempo, sei, 91. 1991, no dia 24 de fevereiro. Aí você faz a conta, está quase 30 anos por aí, mais de 30 anos. Padre, quando eu comecei a ler seu livro, claro, a primeira pergunta que me veio à cabeça é: Padre Jan, já há um bom tempo em Caxias, por que Arame e por que não Caxias? Porque em Arame tem esta experiência dos 3 amigos, 3 padres, que nós começamos ainda no seminário, esta vivência, e em Turim, o bispo de Grajaú, nos convidou para trabalhar aqui no Maranhão. Dizer a verdade, a gente foi procurar no mapa onde era o estado do Maranhão, porque na Europa, quando a gente fala é Rio, São Paulo, mais os países, a cidade do sul. E Maranhão era desconhecido até então. Aí viemos a convite deste bispo para trabalhar em Grajaú. Depois terminamos, e lá em Grajaú ficamos trabalhando 10 anos. E nestes 10 anos tem esta experiência, que a gente achou uma experiência bonita, uma experiência da luta pela terra, sobretudo, e uma experiência dos lavradores que souberam, ao redor da palavra de Deus, se organizar e lutar pelos seus direitos, pelo reino de Deus. Por isso que, como experiência, nós achamos que esta experiência não devia se perder na história, mas deveria ficar, pelo menos, lembrada um pouquinho, de geração em geração, como fala a palavra de Deus. Por isso que Caxias, cheguei aqui em Caxias com o Dom Luiz da Andrea, ele aceitou o trabalho,
E o meu trabalho devia ser, sobretudo, só de ajudar. Nada de luta pela terra, estas coisas. Acompanhei a Comissão Pastoral da Terra, sim, né, alguns anos, mas eu queria mais me dedicar à formação bíblica. Formação bíblica que precisa, porque tem muitas pessoas que tomam a Bíblia ao pé da letra. Isso aí é um desastre. Aí, por isso que a Bíblia foi escrita e deveria também encontrar uma interpretação, o que ela quer dizer, o que ela vai nos ensinar hoje. E este era o meu intuito naquela época. O Dom Luiz me pediu para ficar 9 meses na paróquia de Nossa Senhora das Graças. Aí o padre tem que obediência ao bispo, todo o desejo do bispo é uma ordem para o padre. Aí, nestes 9 meses, são mais de 20 anos que eu estou na paróquia Nossa Senhora das Graças. E vamos fazer a vontade de Deus, porque parece que, por enquanto, vou ficar aí ainda mais um tempinho, não sei quanto, é? Mas que eu já falei com o bispo, agora o Dom Sebastião, que a paróquia está à disposição. Quando ele achar, encontrar pessoas e achar que o meu serviço não serve mais, com muita alegria e prazer também entrego a paróquia ao bispo para outro padre assumir e, com certeza, levar em frente de uma forma melhor a paróquia Nossa Senhora das Graças aqui em Caxias. Escrever livros, bom, se a turma da PASCOM da paróquia quiser começar a escrever, eu acho que seria uma coisa boa. Eu posso ajudar, mas deveria ser a equipe da PASCOM, da paróquia Nossa Senhora das Graças, a começar a escrever este livro, dos 20, 30, 40 anos da paróquia de Nossa Senhora das Graças. Esses resgates é sempre muito importante, esses registros, e tende a alcançar outras gerações. Eu percebi que o senhor, junto com os outros autores, escolheram a melhor forma de deixar esse registro em forma de dossiê. Como foi que vocês se organizaram para encontrar esses dados, para resgatar a documentação, para que pudessem chegar ao produto final da sua obra? Quando o bispo, o Dom Valentino Lázaro, que era bispo capuchinho de Grajaú, nos convidou para participar, para trabalhar na diocese de Grajaú na época, ele queria que nós prestássemos serviço a outra cidade. Mas, andando, visitando a diocese, encontramos um lugar que era um arraial. Não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, nem telefone, nada. Era o arame. Era um arraial, mais de 7.000 pessoas no meio do mato, e pedimos ao bispo para ficar lá, nesta comunidade. E daí surgiu todo o trabalho. Quando nós chegamos, a nossa intenção, os outros 2 amigos, um é Cláudio e outro é Luiz, a nossa intenção era de, sim, colocar mais a questão religiosa, seguir o ensinamento de Jesus Cristo. Eu vim para convidar vocês a participar do Reino de Deus. Este é o projeto de Deus, ajudar o povo a chegar no Reino de Deus, no Reino da Luz. Mas, chegando no arame, a gente viu no meio do mato, era mata virgem mesmo, hoje destruída pelo agronegócio, a mata já desapareceu. Tem ao lado da cidade do Arame a reserva indígena dos Guajajara Araribóia, a maior reserva indígena, que também aí está sofrendo uma dilapidez. Estão cortando a madeira, também aí não tem mais nem reserva indígena. Na área vamos dizer, dos cristãos, na área não indígena, já não tem mais mata, mas naquela época era mata virgem. E mais de 7.000 pessoas nesta mata virgem, sem um pedaço de terra. Por isso que a nossa ação no começo, no Arame, quando chegamos lá, foi de organizar os lavradores, ajudar os lavradores através da palavra de Deus, como o povo de Israel fez quando saiu do Egito para a terra prometida. Eles também conquistaram a terra, lutaram bastante na conquista da terra com Josué, e a partir da Bíblia, o ensinamento bíblico, também nós começamos a conquistar a terra no Arame.
E as primeiras, não era terra de pequenos lavradores ou de pequenos fazendeiros. A gente respeitava as pequenas propriedades de uma maneira que também os fazendeiros respeitassem os lavradores. O costume era, um pequeno exemplo, o gado entrar na roça dos lavradores. E o fazendeiro, o costume também era não indenizar, não pagar indenização ao lavrador. Aí foi um conflito sério que começou bem no começo isso aí. Mas depois, com o tempo, os fazendeiros entenderam que era justo, sim, indenizar os lavradores quando o gado entrasse na roça e destruísse, sobretudo, o plantio de feijão, de arroz, essas coisas. Mas a primeira grande luta foi com a Merck, uma multinacional americana, que colocada hoje tem a Faísa, a cidade, a paróquia da Faísa, surgiu aí. Naquela época de anos 80, era uma fazenda alemã que ocupava um território de 25 mil hectares, dizendo eles que eram donos desta área, 25 mil hectares. E aqui temos que dizer que o governo do estado do Maranhão, nos anos 80, praticamente regulamentou, deu liberdade à grilagem, ao roubo de terra. O roubo de terra é institucionalizado. Quer dizer, quem chegasse aqui com muita facilidade podia roubar a terra que queria e tomar conta. A área de Buriticupu era uma área de assentamento para lavradores, mas nunca aconteceu. Quem tomou conta foram as grandes fazendas. E, neste sentido, visitando as comunidades, nós vimos o sofrimento de uma comunidade, era a comunidade do Arapari. Arapari, naquela época, 80, 90 famílias por aí, 400, 500 pessoas. E a fazenda queria desocupar, tirar os povoados dentro da fazenda. A fazenda era 25 mil hectares, já tinha destruído com os pistoleiros, tocado fogo a 3 povoados na região. Estavam chegando a povoado de Arapari, que é a 25 quilômetros da sede da fazenda. E foi aí que começou a resistência. Começamos a ver a situação e, com o apoio das comunidades, estamos no ano de 83, as comunidades já estavam com 3, 4 anos que estavam caminhando, e esta, vamos dizer, comunhão de comunidade, vendo os irmãos que passavam necessidade, a fazenda não permitia a entrada de nenhum caminhão para Arapari. Eles deviam vender toda a produção dele para a fazenda, abaixo do preço, e comprar todos os produtos na fazenda com aumento de preços. Quando devia entrar e sair do povoado, era no pé, que deviam fazer 25 quilômetros a pé para chegar na beira da estrada e pegar um transporte para Buriticupu, Imperatriz, Santa Luzia, por aí. Na época, e ainda hoje, é do município de Santa Luzia do Tide. Refletindo sobre a situação de escravidão, situação de sofrimento, situação de exploração das famílias, dos lavradores, as comunidades resolveram dar uma lição à fazenda. Aí, no dia 8, estou lembrado aí agora, 8 de agosto, um domingo à noite, eles se organizaram, mais ou menos 150 lavradores. Desceram, programaram, organizaram tudo, já sabia, teve alguém que foi lá antes para ver como era a situação. Primeira coisa, prenderam os pistoleiros. Segunda coisa, prender também a radiotransmissora, tinham a radiotransmissora, e deixaram o povo sair da fazenda e destruíram tudo. Aí a fazenda, o governo, estamos na época do governo militar,
queria também mandar o exército ou a polícia para acabar com esta revolta dos lavradores. Graças a Deus que aqui interveio a CPT de São Luís e conseguiu segurar a polícia, a repressão policial em cima dos lavradores. Só que tinha a questão da Merck, que queria sim se vindicar sobre o acontecido. Aí que nos ajudou bastante, que ajudou sobretudo, foi o Dom Reinaldo Punder, bispo de Coroatá, que nós apresentamos para ele 2 artigos para publicar na Alemanha. Aí o Dom Reinaldo publicou o primeiro artigo, quando a Merck da Alemanha soube do acontecimento aí no Buriticupu, na Santa Luzia, mandou ordem de vender tudo. Não queria mais nem saber. O gerente da fazenda era o senhor Ari, gerente de Rio de Janeiro, e ele disse, não, vamos segurar. E aí, se vamos segurar, vamos segurar. Ele não queria perder o emprego dele, porque vender a fazenda significava para ele também perder o emprego. Ele morava no Rio de Janeiro, vinha de avião de vez em quando, com certeza ganhava um bom dinheiro e não queria perder a fazenda. Aí entraram em acordo com os lavradores, nós padres, quando eu falo são todos 3 os padres, não participamos e os lavradores... Você acompanhou aí os principais trechos da conversa que nós tivemos com o nosso querido Padre Jean sobre este livro, os 10 anos aí das SEBs lá do município de Arame, da paróquia da Diocese de Grajaú. Sem mais tempo para hoje, a gente vai encerrar o nosso programa, só que antes disso a gente quer agradecer você que esteve conosco até agora. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, tá bom? A coordenação paroquial de pastoral da paróquia da Matriz está convocando todos os coordenadores de comunidades, de pastorais, de movimento, para a sua Assembleia Paroquial de Pastoral, que vai acontecer no dia 1º e no dia 2 de fevereiro, tá bom? Todos os coordenadores lá no Salão Paroquial para a Assembleia Paroquial lá daquela paróquia. Essas assembleias é um momento essencial para a vida da nossa igreja, para avaliarmos a caminhada e também para traçarmos o plano pastoral para o ano de 2020. Então, coordenadores de comunidade, pastoral, movimento, associação, no dia 1º de fevereiro e no dia 2, Assembleia Paroquial de Pastoral da Igreja da Matriz. Já tivemos de Nossa Senhora de Nazaré, já tivemos de São Benedito no último final de semana, agora a Igreja da Matriz. Se reúne para avaliar sua caminhada e para traçar aí os novos passos iluminados pelas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, encerrando a nossa semana e a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa O Povo de Deus e, claro, contando com você aí, com a sua companhia. Recebemos a bênção de Deus, o nosso Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão dos santos da nossa devoção e dos anjos da nossa proteção. Desça sobre todos nós, sobre todos os nossos lares, sobre todos os nossos familiares e sobre todas as pessoas que precisam se recomendar das nossas orações, a bênção do nosso Deus e Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos com Deus e até segunda-feira. Um abraço.